Aula 37. Jonas. Após a morte do profeta Eliseu, por volta de 800 a.C., o Senhor levanta dos moradores da Galileia o profeta Jonas, lhe entregando uma palavra e direção específica. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Esse profeta galileu era filho de Amitai, profetizando no tempo em que Jeroboão II era rei em Samaria e Uzias em Judá. Através do livro desse profeta, percebemos como Jonas era um zeloso patriota, consciente dos sítios, assolações e destruições que os assírios haviam feito por todo o reino do norte, Israel. Porém agora, o Senhor o envia à capital desse reino, Nínive. Pelo incidente envolvendo o profeta e um grande peixe, a história de Jonas se tornou uma das mais lembradas e conhecidas da enciclopédia bíblica. A mensagem apresentada pelo livro difere consideravelmente dos demais livros proféticos, visto que é inteiramente composta de narrativas. Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Através do livro de Jonas, percebemos como o profeta era um zeloso patriota. Há divergências entre os estudiosos do livro sobre a relutância de Jonas em obedecer em primeira instância a ordem divina de anunciar a destruição a Nínive. Alguns alegam que foi o medo pelo fato de ser essa nação inimiga de Israel, enquanto outros alegam ser o sentimento nacionalista que Jonas alimentava pelo fato de Deus ter enviado um dos seus profetas a uma nação gentílica. Se esse for o caso, ao lermos o livro de Jonas, somos então impulsionados a refletirmos sobre o preconceito denominacional. O livro de Jonas possui um conteúdo importante que nos instrui sobre o amor de Deus por suas criaturas, o qual está acima de tudo e que transpõe os obstáculos de raças, povos e nações. Esse impressionante livro se encarrega de demonstrar o cuidado de Deus, não somente com Israel, mas com todos os seres humanos. Revela o plano divino com respeito à salvação de todos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O profeta Jonas achou difícil aceitar o fato de que Deus pudesse oferecer misericórdia a Nínive, da Assíria, uma vez que os habitantes mereciam um julgamento severo por estar oprimindo os filhos de Israel. Deus, na verdade, enviara o profeta a Nínive com uma palavra de condenação.
Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, devido ao arrependimento nacional da nação, Deus derrama seu coração em graça e misericórdia. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. O profeta, profundamente descontente com a misericórdia de Deus sobre uma nação gentílica, revela de alguma forma o que se passava nos recônditos do coração da nação judaica, ou seja, a eleição de Israel os tornara indiferentes para com a salvação dos outros povos. Jonas revela um coração irado pelo fato de Deus ter demonstrado misericórdia aos gentios. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. No entanto, Deus procura, através de todos esses fatos, ensinar uma lição profunda com respeito à misericórdia e os valores eternos. E disse o Senhor: tivestes tu compaixão da amoreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Por seu conteúdo e intenção, o livro de Jonas revela a universalidade e a compaixão da graça divina. Sem sombra de dúvida, a mensagem mais evidente nesse livro é: o arrependimento constrói uma ponte para que Deus nos alcance. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Esse impressionante livro se encarrega de demonstrar o cuidado de Deus, não somente com Israel, mas com todos os seres humanos. Revela o plano divino com respeito à salvação de todos. Jonas. Data. É provável que o ministério de Jonas durou cerca de 35 anos, entre os anos de 820 a 785 a.C. Deste tempo, 10 anos ele esteve como profeta na grande e poderosa Nínive. A data em que seu livro foi escrito tem sido muito discutida atualmente e as controvérsias são inúmeras. Porém, podemos estabelecer a seguinte: 785 a.C., ou seja, no final do seu ministério profético. Jonas. Autor. O autor do livro de Jonas provavelmente foi o próprio profeta. O livro parece ser sua própria autobiografia. Sobre ele era Galileu, da cidade de Gat-Efer, cidade situada a 1 hora de distância de Nazaré.
pregou as 10 tribos do reino de Jeroboão II e cooperou para tornar o reino de Israel muito poderoso e próspero. Também, este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Assim como muitos outros livros bíblicos, o livro de Jonas tem sido alvo de discussões com respeito à sua autoria. Já houve no passado quem propalasse ser o livro obra do profeta Amós, por ter ele sucedido a Jonas no ministério profético. Porém, essa afirmação não possui nenhum argumento que satisfaça ou contrarie as antigas tradições que declaram, com base nas evidências internas do livro e características, ser realmente obra de Jonas. Jonas. Tema principal: